Amém. Bom dia, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Estou hoje com incumbência de substituir o pastor Alberto. E muito feliz por estar aqui nessa manhã com vocês. Hoje, então, é a última ministração na Escola de Servos dentro desse culto que nós temos pela manhã aqui. E crendo no meu coração que a graça e a misericórdia do Senhor estará sobre nós. Amém? Você quer ouvir a palavra? Amém? Eu queria, se quiserem, eu queria convidar os nossos 3 irmãos, se quiserem passar aqui, para eu conseguir ficar, se não tiver problema, se quiser ficar aí também, fica à vontade, nós temos liberdade, tá? Chegar mais perto aqui, isso. Ficar mais pertinho de nós. Amém. Glória a Deus. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Deixa eu me organizar aqui. Então, a primeira ministração desse módulo, o pastor Alberto, então, ele falou sobre o pecado. Falou lá no Jardim do Éden, sobre a queda do homem. E na segunda ministração, ele fala sobre salvação, a salvação que chega até nós através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. No último domingo, ele fala sobre a lei e a graça, essa graça de Deus, esse favor imerecido que nós não merecíamos, mas também vem sobre a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto tão sério, tão importante. Nós vamos falar hoje sobre santificação, sobre santidade. E eu confesso que eu estou com tremor e temor aqui diante dos irmãos. E então nós vamos ler esse texto, E eu queria que vocês fiquem, que nem diz a minha mãe, fiquem em espírito de oração. Amém, meus irmãos? Que eu creio no meu coração que Deus quer falar com você. Diz assim o texto. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes. É bom grifar essa palavra, recebestes. Paulo falando para a igreja, vocês receberam algo de nós. Quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Então, Paulo, ele passou, ele compartilhou, ele ministrou com a igreja de Tessalônica uma maneira de viver e de agradar a Deus. Amém? Isso é importante a gente saber. E efetivamente estáis fazendo. Então ele se alegrava com essa igreja, que assim como ele tinha ministrado e compartilhado com a igreja, a maneira de como a igreja precisava se comportar, a maneira como a igreja precisava viver, e assim agradar a Deus, eles estavam conseguindo viver assim. Amém, irmãos? Continua o texto.
efetivamente estáis fazendo. Daí tem uma vírgula aqui, diz assim, continuais progredindo cada vez mais. Amém? Então Paulo, ele ministra a maneira, o modo para a igreja viver. Esse modo agradava a Deus. Eles estavam vivendo dessa maneira. E agora o texto diz aqui que ele incentiva a igreja a continuar vivendo assim. A progredir. Alguém tem uma versão diferente aí, não? Aqui está falando progredindo, a minha versão. Alguém tem uma versão diferente? Amudeis. Então fala de um processo contínuo, amém? Progredindo fala de um processo contínuo. Então, como nós estamos falando aqui de santificação, fala desse processo contínuo de Deus sobre a nossa vida, amém? O trabalhar de Deus. Precisamos disso, amados, amém? O trabalhar de Deus, a ministração de Deus, as verdades, os princípios de Deus crescendo, progredindo na nossa vida, para que nós como igreja, cada vez mais, possamos então agradar a Deus. Amém? E ele continua falando, porque vocês estáis inteirados. Isso é importante, amados. Eu achei muito lindo esse texto. Porque vocês estáis inteirados de quantas instruções? Então eles sabiam muito bem das instruções. Vocês sabem, vocês estão inteirados. Alguém tem uma versão diferente? Me ajudem aí, vamos junto aqui. Vocês bem sabem quantas instruções demos a vocês. Alguém tem alguma versão diferente para a gente ter mais uma? Vocês conhecem os mandamentos. Sabeis os mandamentos que tem dado. Então ele fala assim, e quais mandamentos são esses? São coisas da cabeça de Paulo? São coisas que Paulo viu na internet? Não. Vocês sabem, vocês estão inteirados de todas as instruções, de todos os mandamentos, da parte do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então existe, da parte do Senhor, existe na sua palavra, é isso que Paulo está dizendo aqui, eu instruí vocês, eu ensinei vocês, eu ministrei com vocês verdades, conceitos, mandamentos, leis, e vocês sabem de tudo isso. Vocês já estão a par de tudo isso, vocês já estão inteirados de tudo isso. De como agora viver, de como agora proceder. E essa vida vai agradar a Deus. Aleluia! Oh Deus, nos ajuda, Senhor. E o versículo 13, então, ele conclui. É claro que ele continua, depois ele dá alguns exemplos, mas ele parece que ele conclui aqui dizendo assim, versículo 3, pois esta é a vontade de Deus. Não era a vontade de Paulo, não era a vontade do pastor, de um líder. Essa é a vontade de Deus para a vida da igreja. A vossa santificação. Amém, amados? Oh, Deus. E o que é santificação? Quem pode me dizer aí? Eu quero a ajuda de vocês hoje, que eu estou aqui com meu coração bombando, amados. Estou com meu coração aqui em temor diante do Senhor. O que é santificação? Alguém pode chutar aí alguma coisa? O que você entende como santificação? Fazer as coisas certas. O que mais? Não pecar. O conceito de santificação,
O pastor Luciano, quem estava aqui no domingo passado à noite? Uma pessoa. O pastor Luciano, ele esteve aqui na semana passada, no domingo passado, e ele pregou sobre família. E ele falou sobre uma família santa. E então ele trouxe o conceito da santidade, dessa palavra santificação. Santificação significa separado, significa separação. Amém? Aquele que é santo, aquele que vive em santidade, aquele que vive esse processo, aquele que vive progredindo em santificação, essa pessoa, ela é uma pessoa que ela tem uma consciência das instruções, ela tem uma consciência daquilo que foi passado a ela, ela tem um entendimento que agora ela é uma pessoa separada. Amém? E o conceito de separação de santidade, de santificação, no Velho Testamento, ele trouxe, então, o pastor, eu vou dar o mesmo exemplo para ele mim não errar. Amém? Ele pegou esse cálice, essa taça, não é? Isso aqui é taça ou cálice? É uma taça. Ele pegou essa taça e ele disse assim, o pastor Glavan então decidiu agora que essa taça, ela só vai ser usada para algo muito específico. Para um propósito. Servir, dar de beber a quem estar aqui ministrando. Essa taça ela não vai fazer nada mais do que colocar aqui, se encher de água, né? A pessoa coloca água e ela vai ser usada para dar de beber àquele que ministrar a palavra. E depois que ela não for mais usada para isso, ou se trincar, ou enfim, ela não é usada para mais nada. O conceito de santidade, de consagração, de santificação é assim. A gente, os relatos bíblicos, quando existia o templo no Velho Testamento, os utensílios que eram usados pelo sumo sacerdote, eles eram consagrados. Ou seja, eles eram usados somente para aquele ritual, para aquele fim, para mais nada. Então aquilo que é separado, aquilo que é santo, aquilo que é santificado, ele é santificado, ele é separado para um propósito. Amém? Amém? Deixa eu perguntar para vocês aqui. A Bíblia diz que nós devemos ser santos, assim como Deus é santo. Amém? Queria que levantasse a mão aí os santos de Deus. Quem é santo aí, levanta a mão. Não fica com medo, levanta a mão. Amém? Glória a Deus. Você entendeu? Estamos juntos aqui? Então fala desse processo de entendimento que eu e você agora, nós somos santificados. Essa consciência de nós sermos consagrados para viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Abra comigo em Hebreus, por favor. Hebreus, eu quero ser simples e objetivo. Não vou ser tão rebuscado que nem o pastor Alberto, mas eu quero ser simples e objetivo naquilo que Deus quer ministrar conosco hoje. Abra por favor, em Hebreus, no capítulo 10.
e no versículo 10. Diz assim o texto: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Amém? Uma versão aqui, eu separei uma versão que diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Amém? Por que muitas vezes, quando fala de santificação, quando fala de santidade, a gente parece que dá um medo? Será que já aconteceu isso contigo ou comigo, só comigo? Parece que dá um medo assim. Porque, não, mas eu sou tão pecador, né? Me olho no espelho, eu sei o que eu sou capaz de fazer, eu sei o que eu sou capaz de pensar. Só acontece com você isso ou não? A gente olha para dentro de si, olha os defeitos, olha as nossas limitações, olha as nossas debilidades, e parece, aos nossos olhos, parece, logicamente pensando, parece impossível nós conseguimos ser santos. Mas o texto nos afirma, amados, que através do sacrifício da cruz, do Calvário, o texto de Hebreus 10, no versículo 10, nos afirma, preste atenção, e a minha oração é que esse texto de Hebreus 10 imprima no seu coração nessa manhã. Fixe no seu coração nessa manhã. Que Jesus, o sacrifício perfeito, a oferta perfeita de Jesus na cruz do Calvário, trouxe consequências para mim e para a tua vida. Aquele que entende o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aquele que aceita aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que entende que nós éramos pecadores, como o pastor Alberto falou, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós estávamos num lamaçal de horror, e agora Ele nos deu vida. Aquele que entende a obra da redenção, que na cruz do Calvário nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. A partir desse momento, amados, que nós temos essa consciência e nós vamos progredindo, nós vamos lutando. A Bíblia diz, amados, em Hebreus 12, 14, esforcem-se. Abre aí. Uma versão que eu separei aqui diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se a gente tem essa consciência, amados, dessa obra da cruz linda e maravilhosa, da oferta da cruz, se nós temos essa consciência, se nós entendemos, é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para os Tessalonicenses. Vocês sabem aquilo que eu instruí a vocês, aquilo que eu ensinei a respeito dos mandamentos de Deus, das leis do Senhor,
a respeito da obra da cruz, dessa oferta maravilhosa e perfeita, se nós entendemos isso a partir desse momento, e não só entendemos, mas aceitamos isso na nossa vida, a partir desse momento, eu e você, nós somos santificados em Cristo Jesus. Todo o nosso pecado foi perdoado lá. Amém? Glória a Deus. Você recebe o perdão de Deus nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, esse estado, essa posição, essa maneira que Deus nos olha como santos, quando o pastor Alberto, ele ministrou aqui sobre santidade, santificação, ele leu um texto, a saudação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo fala assim para a igreja de Corinto: aqueles que são aos santificados em Cristo Jesus. É 1 Coríntios 1, 2. Aos santificados em. E ele escreve essa carta sabendo muito bem o contexto e o momento que a igreja estava vivendo. Que era uma igreja que só tinha confusão, divisão. Aí a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos. Mas Paulo afirma isso, e é exatamente assim como Deus nos vê. Como Deus contempla a nossa vida, como Deus contempla aquele que tem essa consciência e o entendimento da sua palavra, dos seus ensinamentos. E Paulo escreve então aos santificados em Cristo Jesus, uma igreja que só dava rolo, tinha divisão, influenciada pela idolatria daquela cidade, homossexualismo. E Paulo olha para aquela igreja e escreve aos santificados em Cristo Jesus. Amém? Porque nós precisamos, amados, independente, amados, nós vamos errar sim. A Bíblia fala em 1 João que se nós não tivermos pecados, nós somos mentirosos. Mas nós, eu e você, nós temos essa consciência da sua palavra, daquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. E nós vivemos uma vida lutando, nos esforçando, progredindo para viver uma vida reta diante do Senhor, agradando a Deus. Amém? Glória a Deus. Essa é a consciência, esse é o entendimento, amados, de uma vida santa. 2 Coríntios, no capítulo 5, e no versículo 17, abre aí por favor. Em algumas versões diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, aqui está escrito nova criação, em algumas versões fala nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Obrigado, Miriam. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ou as coisas antigas já passaram, e eis que tudo, se fizeram coisas novas, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Amados, sabe quem é que gosta de revisitar o nosso passado? São os nossos acusadores. A Bíblia diz, amados,
que os nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento. Aleluia. A Bíblia diz, amados, que o diabo, ele é tão sujo. Ele é tão sujo. Em Apocalipse 12, eu não me lembro o versículo, acho que é o versículo 10. Que diz que ele é o nosso acusador e ele nos acusa de dia e de noite. Amém? Então o trabalho do diabo, amados, é nos acusar. Mas a palavra de Deus diz, amados, que quando nós estamos em Cristo, quando nós recebemos a vida maravilhosa de Jesus na nossa vida, agora nós somos nova criatura. E o passado fica para trás. Amém? Eu não sei, amados, o que te aprisiona, porque muitas vezes existem pessoas que estão aprisionadas no passado. E aquilo mata elas. Machuca, faz chorar. Mas eu quero te dizer nessa noite e profetizar sobre a tua vida libertação. O Senhor te redimiu, não interessa o que você fez. Não interessa o quão pecado horrível que você fez, Deus te perdoou na pessoa de Jesus na cruz do Calvário. E agora você é uma nova criatura, você é um santo de Deus. Amém. Você recebe essa palavra? Temos um advogado. Amém. Amém. Então, olha para a pessoa que está do teu lado, em nome de Jesus, olha para a pessoa que está do lado e diz assim, ó, para de olhar para o passado, esquece, terminou. Se Deus não olha mais, por que você está olhando? Amém? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Que Deus nos liberte nessa manhã. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Oh, Jesus. 1 Pedro. Peguei alguns textos aqui da palavra do pastor Alberto. 1 Pedro 1. Abra lá, por favor. Como ele mesmo diz, a palavra não é dele, a palavra não é minha, né? De quem é a palavra, amados? A palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Primeira Pedro 1. Versículo 13. 1 Pedro 1, versículo 13 diz assim: por isso, cingindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente. O pastor Alberto falou sobre a graça de Deus que chegou até nós, que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E agora, olha só, isso é muito importante, amados. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo, que é um texto lá de Levítico 19. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, que antes, na nossa ignorância, antes da nossa vida com Cristo, a gente vivia uma vida. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, que nós éramos filhos da ira,
que nós andávamos segundo o curso desse mundo. Vou te dar 10 segundos. Pensa como você era antes de se converter. Pensa aí, pensa aí. Pensa um pouquinho aí. E agora diz assim, misericórdia. Misericórdia, né? Mas os princípios de Deus chegaram até nós. A palavra de Deus chegou até nós. Então, agora, esse texto, ele nos traz um compromisso. É isso que ele está dizendo. Vocês, agora como filhos da obediência, vocês agora como filhos santos, vocês não podem... Agora esse texto nos traz uma responsabilidade. Não tem mais como nós vivemos como a gente vivia antes. Amém? Não tem como mais. Aquele que matava, agora não. Aquele que roubava, agora não. Amém? Porque antes a gente fazia isso na nossa ignorância, segundo a nossa natureza pecaminosa. Mas agora a verdade do Evangelho chegou até nós. A pessoa de Cristo habita em nós. E agora nós temos essa responsabilidade de viver uma vida santa. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Viver uma vida que agrada a Deus segundo aquilo que foi já ministrado ao nosso coração. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu estava meditando ontem nessa palavra e veio esse pensamento em mim. Muitas vezes é difícil. Sim ou não? Muitas vezes é complicado. Pastor, eu sei que a gente tem que viver uma vida santa. Eu sei aquilo que Deus tem para a minha vida. É que tu não conhece, pastor, o meu marido. Tu não conhece o meu filho. Tu não conhece aquele meu parente que mora lá do lado da minha casa, que ele é abençoado, pastor. Que dá vontade de pedir 5 minutos para Jesus. Quem já pediu 5 minutos para Jesus? E resolver a situação. Esses dias eu vi como é que é o nome daquelas que a gente põe no WhatsApp? Uma figurinha. Daí aparecia só a mão da pessoa com o revólver, colocando... Já viram essa figurinha? Colocando a bala no tambor do revólver, dizendo assim, a gente não pode esperar que Jesus faça tudo, né? Que Deus faça tudo. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Ah, tu está rindo? Porque às vezes, amados, muitas das vezes, não é fácil, é ou não é verdade? Não é fácil. E eu queria então agora compartilhar, como a gente pode viver uma vida, é claro que a gente não vai falar tudo aqui, eu queria só 2 aspectos aqui, é claro que daí depois você pode ir progredindo nisso e crescendo nesses princípios, né? Algo simples aqui que a gente sabe, mas parece que muitas vezes quando aperta a gente deixa um pouquinho de lado. Tá bem? Abra comigo, por favor, a Bíblia, os Salmos, algo simples, algo que a gente já conhece, Salmo 119. 119. Eu só coloquei e me esqueci de colocar o versículo, que eu acho que é o 9.
10 e 11. Tem uma instrução ali, né? E ele dá a classe de pessoas que são jovens, né? Versículo 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então ele faz uma pergunta, né? Uma pergunta retórica. Ele diz assim: como é que o jovem pode guardar puro, guardar santo, dentro dessa temática que nós estamos falando aqui hoje, guardar reto o seu coração? E ele mesmo responde, ele diz, o salmista diz, observando a palavra de Deus. Então ele continua, então de todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. E o versículo 11, que é o versículo que eu gosto muito, que diz assim: então eu guardei no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Amém? Então, se a gente entendeu aqui no início que a igreja de Tessalônica, ela estava conseguindo viver uma vida santa, segundo tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia instruído, havia ensinado, havia ministrado com a igreja, e o apóstolo Paulo agora incentiva a igreja a progredir, a crescer nesse entendimento, nessa vida santa. Então, como é que nós podemos, então, viver essa vida santa? Basicamente, é isso que nós lemos aqui, no Salmo 119, 11, e que o apóstolo Paulo está falando para a igreja. O salmista está dizendo aqui, como é que eu vou viver uma vida pura, uma vida santa, guardar esse caminho? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vou observar a palavra e eu vou guardar, eu vou reter ela no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando Jesus, ele está orando pelos seus discípulos, a oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, no versículo 17, diz assim, orando pelos seus discípulos, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então algo simples, e que talvez você vai dizer assim, é verdade, pastor. Amados, não tem como viver uma vida santa. Não existe santificação sem o contato com a palavra de Deus. Amém? É uma pergunta para não responder. Quanto tempo você se dedica em ler a palavra de Deus? Em meditar na palavra de Deus? Em buscar respostas para a sua vida na palavra de Deus? Soluções para as suas demandas, para as suas crises existenciais. Quanto tempo você se dedica a buscar vida na palavra de Deus? Amados, existe hoje uma geração que corre para os remédios, que busca solução nos psiquiatras, nos psicólogos. Essa semana, eu sentei com uma pessoa e ele me contando a respeito das suas demandas da sua vida e as demandas dos seus familiares, e ele me falando de uma pessoa da sua família, dizendo assim, pastor, ela de 15 em 15 dias ela vai no psiquiatra,
E toda semana ela vai no psicólogo. Amados, trazendo um equilíbrio aqui, eu não sou contra, tá? Amém? Amados, eu não sou contra. A medicina está aí. Deus usa a medicina. Creio que Deus usa os psicólogos. Mas, amados, a gente vai correndo para tantos lugares. A gente corre para medicamentos. A gente corre para psicólogo, para psiquiatra. A gente corre para a agiota para resolver a nossa situação financeira. A gente vai buscar resposta em tantos lugares. E depois que nada deu certo, a gente se socorre na palavra de Deus. Você entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Amados, em nome de Jesus, queremos viver uma vida santa, sim, queremos crescer, queremos progredir, vamos errar, sim, mas que nós possamos a cada dia, amados, buscar respostas, buscar soluções, buscar paz na palavra de Deus que nos santifica. Sem a palavra de Deus não existe santificação. Você não vai conseguir vencer esse pecado, essas inclinações que você luta dia a dia, sem se debruçar, sem buscar, sem meditar, sem entender a palavra de Deus, que é vida para nós. Não abra mão do seu devocional. Amém? Não abra mão de separar um tempo para buscar a palavra de Deus. Ver o que a Bíblia tem a te dizer. Amados, o Espírito Santo vai falar contigo. A minha mãe, volta e meia eu falo da minha mãe aqui, né? Ó, a minha mãe, pensa aí na tua cabeça. Uma senhora, uma rasteirinha, vestidinho até aqui a canela, cabelinho branquinho, com coquezinho, da Assembleia de Deus. Daí ela fala assim, ó. Uma vez eu até falei para ela, tu lembra o que tu falou? Eu nunca mais me esqueci disso. Ela diz assim, que quando a gente abre a Bíblia, Deus abre a sua boca e fala conosco. Amém? Será que nós temos ouvido a palavra de Deus? Não tem como. Não tem como ter santificação, viver uma vida de santidade sem a palavra de Deus. Amém? Quer viver uma vida santa? Leia, medite, gaste um tempo. Não abra mão do seu devocional. Em nome de Jesus. Amém? Para terminar, abra comigo 1 João, no capítulo 1. Primeiro João capítulo 1, versículo 8. Diz assim o texto: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Quer viver uma vida santa, amados? Leia a palavra de Deus. Faça seu devocional. Quer viver uma vida santa?
através da luz da palavra de Deus, agora, confesse os teus pecados. Amém? Deus e você sabe quais que são os seus pecados. Aquilo que você precisa dissipar da sua vida. Aquilo que você está... Deus sabe. Então, nessa hora, amados, quer viver uma vida santa? Viva essa prática. Não deixe para depois. Essa prática de confessar os teus pecados. Pai, Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Todos os meus pecados, amém. Não. Jesus, eu fiz isso. Eu menti. Eu maltratei a minha esposa. Eu não honrei o meu marido. Eu fui rude. Eu caí em prostituição. Eu pequei. A gente precisa dar nome aos bois. Isso é confessar pecados. Amém? Que desafio, né? Que desafio. Vamos ficar de pé. Adri, pode me ajudar aqui? Que horas são?